Bom dia, turma! Eu sou a professora Larissa, professora de língua portuguesa, e a nossa aula de hoje é sobre o D16. E qual é a habilidade que o D16 vai exigir de você? Ele vai querer que você estabeleça uma relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Nós vamos descobrir primeiro o que é tese e depois nós vamos descobrir o que são os argumentos. O objetivo da dissertação escolar. Sabendo-se que nesse gênero a maior finalidade é persuadir, convencer o seu interlocutor de sua opinião ou mesmo fazer com que a sua hipótese seja aceita como válida, é necessário entender como isso pode ser feito com mais eficácia. Então, gente, na dissertação você vai precisar convencer o seu leitor de que o que você está falando é verdadeiro. Então, para isso, você vai ter que partir de dois elementos. O primeiro é a tese e o segundo são os argumentos. A tese é a sua hipótese, a sua opinião acerca do tema. Então, vamos supor que você vai falar sobre a educação de Pires Ferreira. E a sua opinião sobre a educação é que vem evoluindo e que melhorou muito nos últimos anos. Para isso, você vai precisar usar argumentos. Argumentos que tornem a sua tese válida, que faça com que o leitor leia, compreenda e aceite a sua verdade. Os argumentos, eles são aquilo que você vai utilizar para convencer alguém a aceitar a sua tese. Imagine a seguinte situação. Sua escola irá organizar uma excursão ao Museu do Eclipse, em Sobral, Ceará. Mas seus responsáveis não permitem que você vá. O que você poderia dizer para convencê-los do contrário? E aí, se o seu pai ou a sua mãe não deixassem você ir a Sobral com a sua turma, o que você iria falar para convencê-los? Aqui nós temos alguns exemplos de argumentos que você poderia utilizar. Todos os meus amigos vão, haverá um trabalho para a nota, vai ser divertido, vai ser a maior festa no ônibus, vamos conhecer um pouco sobre a teoria do eclipse de Einstein, vamos estar acompanhados por 10 professores, vamos conhecer o shopping depois, ou vamos ver ao vivo coisas muito legais. Eu me interesso muito por esse assunto. Pois é, considerando que os seus responsáveis se preocupam com a sua educação, o natural seria que os seguintes argumentos funcionassem melhor. Haverá um trabalho para a nota, vamos conhecer um pouco sobre a teoria do eclipse, vamos estar acompanhados por 10 professores, vamos ver ao vivo coisas muito legais e eu me interesso muito por esse assunto. Porém, se você estivesse tentando convencer um amigo a ir com você, talvez estes funcionassem melhor. Todos os meus amigos vão, vai ser divertido, vai ser a maior festa no ônibus, vamos conhecer o shopping depois. Dependendo do seu interlocutor, ou seja, o interlocutor é quem vai receber a sua mensagem. Se ele for o seu responsável ou os seus amigos, ficaria simples escolher os argumentos. Na dissertação escolar, porém, seu interlocutor pode ser qualquer um, o que chamamos de leitor universal. O que isso quer dizer, gente? Que quando você vai fazer um texto, você tem que ter em mente que qualquer pessoa pode ler o seu texto. Independentemente de idade, de classe social, qualquer um pode ler. Então, você tem que organizar a sua tese, fazer o seu texto, pensando em convencer qualquer pessoa. Sendo assim, os seus argumentos devem ser também universais, ou seja, ser reconhecidos como verdadeiros ou possíveis. Vamos agora realizar uma questão exemplo.
Nós temos aqui um texto chamado O Namoro na Adolescência. Um namoro, para acontecer de forma positiva, precisa de vários ingredientes, a começar pela família, que não seja muito rígida e atrasada nos seus valores, seja conversável e, ao mesmo tempo, tenha limites muito claros de comportamento. O adolescente precisa disto para se sentir seguro. Outro aspecto tem a ver com o próprio adolescente e suas condições internas, que determinarão suas necessidades e a própria escolha. São fatores inconscientes que fazem com que a Mariazinha se encante com o jeito tímido do João e não dê pelota para o herói da turma, o Mário. Aspectos situacionais, como a relação harmoniosa ou não entre os pais do adolescente, também influenciarão o seu namoro. Um relacionamento em que um dos parceiros vem de um lar em crise é de saída, dose de leão para o outro, que passa a ser utilizado como antiparo de todas as dores e frustrações. Geralmente, esta carga é demais para o outro parceiro, que também enfrenta suas crises pelas próprias condições de adolescente. Entrar em contato com a outra pessoa, senti-la, ouvi-la, depender dela afetivamente e, ao mesmo tempo, não massacrá-la de exigências e não ter medo de se entregar é tarefa difícil em qualquer idade, mas é assim que começa este aprendizado de relacionar-se afetivamente e que vai durar a vida toda. Então, nós vemos aqui que esse texto fala sobre o namoro. E nós vemos alguns pontos que são importantes para o namoro na adolescência. Vamos agora partir para a questão. Para o namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do apoio da família. Aqui nós temos uma afirmação. O argumento que defende essa ideia é A. A família é o anteparo das frustrações. B. A família tem uma relação harmoniosa. C. O adolescente segue o exemplo da família. Ou D. O apoio da família dá segurança ao jovem. Na letra A, nós vamos procurar aqui no texto. A família é o anteparo das frustrações. Bem aqui, gente, a gente vai perceber que realmente o anteparo das frustrações é uma pessoa para a outra, ou seja, a menina para o menino ou vice-versa, e não a família, tá? A parte em que fala da família é aqui no primeiro parágrafo, tá? Então, vamos procurar aqui agora a letra B, que a família tem uma relação harmoniosa. Aqui não se fala de relação harmoniosa por parte da família. O que é que fala? Apenas que seja uma família que goste de conversar, que tenha limites de comportamento e que não seja muito rígida, né? Não seja muito atrasada, mas não fala bem de harmonia. Na letra C, o adolescente segue o exemplo da família. Em nenhum momento do texto a autora tocou, né, nesse ponto, que a gente sabe que alguns adolescentes seguem o exemplo, mas outros não seguem, né? Então, nós partimos bem aqui, no primeiro parágrafo, que vai falar sobre o apoio da família, né? Que o primeiro passo é que essa família converse, apoie, e com isso o adolescente vai se sentir mais seguro, né? O adolescente precisa disto para se sentir seguro. Então, nós acabamos de encontrar a nossa resposta. O apoio da família dá segurança ao jovem. Letra D. Então, esse é o argumento essencial utilizado para fazer com que essa afirmação aqui seja verdadeira. Depois dessa aula, só resta dizer, vai lá e arrasa. É importante ler todo o texto. Não esqueça de grifar as partes mais importantes. Faça anotações. Fique atento ao título e à tese. Leia com atenção todas as alternativas e cuidado com os distratores. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
foi feita com muito carinho, tá? Sigam essas dicas. Se você puder grifar, prestar bem mais atenção, ler novamente o texto, façam isso que vai ajudar muito vocês, tá bom? Você é capaz, não desista, você consegue. Um abraço e até a próxima aula.